todos que estão chegando para mais um Evangelho Online, pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru. Sejam muito bem-vindos. Temos aí amigos de muitas outras cidades, né? Não só de Bauru. Então, é uma alegria, domingo, estarmos reunidos. E parece que a gente fica, né, bem mais próximo um do outro. Então, é uma alegria ter você hoje aqui com a gente. Dando continuidade ao livro Vinha de Luz, do nosso estudo, hoje é o capítulo 16, que se chama Tu, Porém, que será explanado pelo nosso amigo Orlando Dias, que é também aqui da cidade de Bauru. Então, mas primeiro a gente vai começar com a prece inicial, feita pelo Rogério, e depois, mais tarde, eu volto para a nossa vibração final. Então, Rogério, passa a palavra para você. Ótimo, meus amigos, mais uma vez, boa noite a todos. Então, eu convido todos nós agora para fecharmos nossos olhos e buscarmos a sintonia com a espiritualidade que nos auxilia, que nos protege, que está ao nosso lado, sempre nos orientando para o bom caminho. Pedimos, mestre amigo, bênçãos de luz sobre todos nós, a nos envolver com vossa luz, com vosso amor, que nesse momento possamos manter o foco, o nosso propósito de hoje, concentrando nesta reunião que estamos participando, e que assim tenhamos condições de nos sintonizarmos uns com os outros, todos que participam dessa reunião, e também com a equipe espiritual que nos orienta. Pedimos ainda bênçãos para o nosso amigo Orlando, expositor da noite, para que consiga alcançar o seu propósito através do estudo que tenha realizado e que nós, de nossa parte, nós tenhamos condições sempre de assimilar esse conhecimento, fazendo as reflexões necessárias em relação à nossa intimidade e que possamos, assim, angariar e aumentar conhecimento para que tenhamos condições de melhorar a nossa conduta para colocarmos em prática o evangelho que o Senhor nos deixou. Em vosso nome, mestre amigo, iniciamos a reunião desta noite. Assim seja. Orlando, é contigo então, meu amigo. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos os amigos e amigas aí do Centro Vicente de Paulo, aqueles também de outras cidades, a dona Dulce aí de Pederneiras, e a todos, né? O Rogério também aí de Agudos, né? Agradeço aí a oportunidade mais uma vez desse estudo online, do capítulo 16, a lição Tu, Porém, né? Da página 53 do livro Vinha de Luz. Na primeira parte, Paulo está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos da estradas sombrias e os caminheiros de sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Todos nós que estamos empenhados nesse trabalho de amor, né, nessa seara de luz, nesse trabalho de divulgação do Evangelho, nós temos, como falar assim, como missão, né, a questão de não ficar calado. Né? Quando digo não ficar calado, não estou dizendo apenas em questão de ser um expositor, mas a questão de você praticar a doutrina, de você utilizar ela da melhor forma possível, que são nas nossas atitudes, né? Eu digo que a melhor forma de falar é fazendo, né? Quando você fala, a gente fala que pode sair pelo um lado do ouvido e entrar por um lado e sair pelo outro, mas quando você faz, né? Quando você pratica, quando você mostra como fazer,
e serve de exemplo, a lição é muito mais, assim, fácil de aprender, de assimilar. Então, todos nós somos convocados a todo instante, como divulgadores dessa doutrina, a trabalhar, a falar, a agir. Porém, né, também estamos sujeitos, como na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta em relação às influências espirituais, os espíritos falando que nós somos sujeitos a interferências, né, o tempo todo. Por isso que se fala que caluniadores, corações perturbadores, levianos e mentirosos, a todo instante também vão querer nos atrapalhar, né, de alguma forma. Então, quando você se propõe a trabalhar a sua questão desse aprimoramento, a sua questão moral, menos interferência nós temos da espiritualidade que está em trevas, né? E quanto mais nós trabalhamos esse lado, para o lado positivo, quanto mais nós estudarmos, quanto mais praticarmos, quanto mais procuramos praticar a caridade e ajudar o próximo, melhor nós seremos ouvidos, né? Nós completaremos a nossa missão. Completando aqui esse pedaço desse texto, ele fala assim: compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos ditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Então, essas influências que nós recebemos, tanto de desencarnados, como também de encarnados, esses espíritos, eles não percebem o quanto eles prejudicam mais a si mesmo do que a nós. Os espíritos, eles, quando têm esse pensamento, né, de prejudicar, ele está na ignorância, o que difere de nós. Né? O que difere de nós. Nós temos esse conhecimento do Evangelho. Eles não. Né? Então, tendo nós o conhecimento dessa doutrina, nós não podemos ficar, como fala assim, condenando, mas procurar evangelizar. Né? Qual é a melhor forma da gente não sintonizar com esse tipo de influência? Mudando o nosso padrão vibratório. Mudando nossos pensamentos, mudando as nossas palavras. Aí eu pergunto, no caso, proponho uma reflexão: como anda o nosso pensamento e as nossas palavras durante 24 horas, durante o dia inteiro? Será que a gente, né, profere boas palavras, palavras edificantes? Será que a gente tem pensamentos também que condizem com a doutrina? Né? Ou pensamentos desanimadores, pensamentos que julgam, que pensam mal, né, dos outros, que é totalmente ao contrário do que é a caridade para Jesus, que é a indulgência, né, e o perdão e a benevolência. Então, quando a gente tem pensamentos contrários, nós ficamos muito mais fáceis e suscetíveis a esse tipo de influência. Mas eles não influenciam apenas para prejudicar. É apenas um desconhecimento, né? É um desconhecimento. Então, eles são cegos, porque não sabem o caminho. Eles vão de queda em queda, procurando, se afundando cada vez mais. Tu, porém, ele concluindo aqui, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que eles ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém o Espírito do Cristo que rege nos destinos. Então, como nós temos o conhecimento da palavra, o conhecimento do Evangelho, da doutrina, nós devemos tomar o cuidado com as palavras com que a gente fala. Né? Todos sabem que o verbo ele tem um poder criador. Então, tudo aquilo que você fala, até por brincadeira, ele fica gravado. É uma flecha que vai, é uma vibração que vai no universo e fica emanando, né? E fica sintonizando com outras vibrações que já estão pairando no universo, né?
E a gente, às vezes, a gente não percebe, às vezes até por brincadeira a gente fala algumas palavras. Aprendi uma semana retrasada, conversando com uma amiga, em que a gente estava falando sobre acho que um show, alguma coisa assim, em que eu falei, vale a pena. Ela, não. Você sabe por que não vale a pena? Porque vale a pena na época, olha só o que você está falando, ela meteu o fumo em mim. Ela falou assim, quem falava isso eram os escravos, que roubavam comida para se alimentar, e quando eram pegos, eram açoitados, né? Porém, mataram a sua fome. Então, eles falavam assim, vale a pena. Então, quando você fala vale a pena, você está falando vale a questão de sofrimento. E tudo isso a gente não pensa, que a gente vai falando, mesmo com brincadeira, vai gravando no nosso subconsciente. A nossa mente é dividida em duas partes, o subconsciente, que é 95%, e a mente consciente, que é 5%. Tudo que você grava, você vai falando, o consciente é um porteiro, ele vai deixando, e o subconsciente, ele aceita tudo. Então, conforme você vai falando, aquilo ele vai gravando. Uma vez eu cumprimentei um amigo, como é que tá? Tudo bem? Ele falou, tô mais pela misericórdia do que pela glória. Então, olha a forma com que ele falava de si. Também, né? Se julgando, se colocando como um complexo de inferioridade. Isso é uma palavra. E quando a gente fala alguma coisa em relação, não só em relação a nós mesmos, nos diminuindo, mas em relação ao próximo, a um julgamento. Quando a gente coloca e ofende uma pessoa, coloca uma palavra e ofende. Quando a gente começa a tirar a esperança de uma pessoa, com uma frase, alguma coisa que você fala. Olha o quanto você pode mudar o destino de uma pessoa através das suas palavras, né? Outro dia, eu estava caminhando, isso eu acho que eu já contei numa palestra no Vicente Paulo também, tinha uma moça que tinha 3 crianças, assim, tipo escadinha, e a menorzinha devia ter uns 2, 3 anos no máximo, tropeçou, caiu, ralou um pouquinho o joelho, levantou, começou a chorar. Eu estava no carro, ouvi a mãe, mas xingou de tudo que é nome. Xingou, mas xingou muito, muito, muito. Fiquei pensando, essa mulher, ela não sabe o que ela fez. Ela plantou palavras tão negativas para a criança, e a criança, ela grava muito fácil, e ela pensa, se minha mãe fala que eu sou tudo aquilo, ela tem razão. É porque eu sou assim. E quantos adultos hoje têm complexo, porque no passado, pai e mãe falavam palavras de baixo calão, colocando para baixo a autoestima da criança, né? Então, a força da palavra, por isso que Emmanuel fala aqui, sobre essa força da palavra que convém ao Espírito do Cristo. Então, quais são as palavras que tem que sair da nossa boca? Palavras edificantes, palavras que abençoam, palavras que enchem de esperança. Não importa o que esteja acontecendo com você, mas que você seja um farol no meio de tanta escuridão. Ao invés de você reclamar, ser mais um em reclamar de situações, mas fazer o caminho contrário. Você procurar levar a luz e sempre um lado positivo, mostrar o lado positivo para as pessoas. Porque para tirar a esperança, tem um monte. E a diferença nossa, que conhecemos essa doutrina, o ensinamento de Cristo, é justamente isso. Ser aqueles que plantam a esperança. Aqueles que podem mudar o mundo. Aqueles que mudam o destino das pessoas através do nosso próprio destino. Através das nossas próprias palavras. E quando a gente começa a trabalhar essa questão da palavra e pensamento, né, a gente começa a mudar muita coisa. Tem uma frase do Tiago Concer, que eu gosto de repetir muito, que fala assim, pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Então, o pensamento, ele vai gerar um sentimento.
E esse sentimento vai gerar uma ação. E a ação, esse resultado. Então, se quisermos mudar o mundo, nós primeiramente devemos mudar o nosso pensamento. A forma que a gente enxerga as coisas. A forma que a gente começa a colocar no exemplo das nossas vidas. Né? Então, se você quer que o mundo melhore, começa da sua casa. Começa da sua forma de ver. Começa da sua forma de falar com as pessoas dentro dos seus parentes, seus filhos, seus netos, a sua esposa, seu esposo. Qual é a forma que você trata eles? Qual é a forma que você se trata? Como é que você se vê? Você se enche de elogio? Você fala palavras positivas para você mesmo? Então, tudo isso ele leva em consideração. Porque você só consegue dar para o outro aquilo que você tem dentro de si. Então, se dentro de si só tem amargura, só tem sentimento ruim, só tem pensamento de mágoas, rancor, tristeza, como é que você vai dar amor para outra pessoa? Então, a mudança começa dentro de nós. Né? Por isso que ele nos convoca a essa mudança, a esse trabalho. Para que a gente possa mudar o mundo, mas antes mudar a nossa moral, mudar a nossa vida, a nossa forma de ver as coisas. Né? Ele ainda tem um pedacinho que ele fala aqui. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do mestre. Prudência amorosa, tolerância educativa. Né? A prudência, a gente pensar antes de falar, isso é muito importante. O pensamento, né, a palavra verbalizada, o pensamento, a ação, é um conjunto de três vibrações que elas são emanadas a todo instante. E a gente deve pensar antes de falar. A tolerância, né, que é aquela questão de você respeitar, reverenciar as diferenças, isso é muito importante. A tolerância não é aquela questão de você tolerar o defeito alheio, mas é você simplesmente entender e enxergar e reverenciar ele como teu irmão. Não importa a questão política, a questão de cor de pele, preferência sexual, qualquer coisa. Né? A tolerância é muito mais do que você tolerar. Vamos falar assim, achar que é um defeito. Mas, no caso, você entender que é uma vida também de Deus. É teu filho, é teu irmão. Né? Somos filhos de uma mesma, né, de uma mesma força, do mesmo Deus. Então, nós temos que ter esse pensamento, né? Esse amor ao próximo. Aí tem mais um pedacinho que ele fala aqui. É uma tarefa complexa, mas e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. É uma tarefa complexa. Ele já salienta aqui, mas que enobrece a alma. Nada é fácil, né? Tudo ele exige um trabalho, um sacrifício, um estudo, mas a gente tem que procurar já começar a fazer. Não adianta a gente falar assim, é difícil, e você não empurrar com a barriga. Mais para frente eu faço, mais para frente eu estudo, mais para frente eu... Só existe um jeito da gente começar essa mudança, é estudando, é nos conhecendo. Né? A gente, nos conhecendo, a gente começa a conhecer o outro também. E a tarefa é enobrecedora porque ela sabe que é somente através disso que a gente consegue mudar esse mundo. Né? Quando a gente fala que é difícil, às vezes as pessoas acham que é a questão de que você tem que mudar o outro para ser feliz. Mas ela não percebe que o outro é apenas um reflexo do que está dentro de você. Então, todo aquele defeito que você enxerga no outro, você começar a entender que ela está dentro de você. É aquela velha história que quando você aponta um dedo, tem 3 para você? Você aponta um defeito, tem 3 para você. Então, toda vez que você for pensar em alguma coisa, criticar alguém, você entender
pensar assim, e se fosse eu no lugar dele? Será que eu faria melhor? Será que eu me sairia bem? É difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar do outro, né? Outro dia, vou falar isso, essa história já está virando clichê já, mas eu gosto dela porque essa história é bem legal, a questão de que me fez refletir bastante. Eu estava no Sesc e tinha um andarilho sentado, e aí ele pediu um dinheiro para ir para Agudos, lá na casa dos Desamparados, e eu não tinha muito, tinha umas moedas, e aí, mas eu acabei conversando com ele um tempinho, e ele falando assim, depois que a gente teve essa breve conversa, ele falando, você não tem medo de mim? Eu falei, não, por que eu vou ter medo de você? Porque as pessoas dão volta quando me veem. E aí eu pensei, meu Deus, você já imaginou você sentado numa calçada, com fome, com sede, você não tem nada e as pessoas cortam volta de você? E as pessoas te evitam? Como deve ser duro uma situação como essa? Às vezes você sendo rejeitado pela família, pela sociedade, e aí você se acha, puxa vida, a pessoa vai e dá a volta. Então quando a gente fala tarefa enobrecedora, quando a gente começa a falar de coração evangélico, né, nos raciocínios, é a gente começar a entender que essas pessoas que estão sentadas também na sarjeta, que muitas vezes não têm o que comer, não devem ser evitadas. Elas devem ser ouvidas, né? Quando a irmã Dulce fazia as caridades, que ela saía na periferia da Bahia, Salvador, atrás de dinheiro para dar comida para os seus pobres, e muitas vezes ela recebia não, e muitas vezes ela recebeu agressões. Uma vez ela foi pedir dinheiro para um comerciante, o comerciante cuspiu na mão dela, e ela falou assim, esse é para mim, e com a outra mão continuou pedindo dinheirinho. Tarefa enobrecedora é aquela quando você coloca a felicidade do outro ligada à sua. Eu tenho entendimento que a minha felicidade não pode ser diferente da do Rogério, do César, da Lu. Eu sou feliz se vocês são felizes. E se vocês não são felizes, eu também não vou ser feliz por completo. É uma interligação, né? Então, como é que eu posso ser feliz se o outro é criticado, se o outro passa fome, se o outro é rejeitado? Como é que Jesus veio há 2000 anos? Mais do que em palavras, ele nos ensinou em atitudes. Ele não andou só com os ricos. Ele andou no meio de leprosos, doentes, mendigos, ladrões, cobradores de impostos. Não criticou ninguém. Foi crucificado no lado de ladrões. E ainda falou que eles ainda estariam junto com eles no paraíso. Então ele não colocou assim, eu estou acima de vocês. Ele sempre acolhia. E o maior meio de divulgação da nossa doutrina é o nosso modo de viver. E se nós que estamos aqui em 34, 35 pessoas não temos o pensamento em ajudar, a acolher, esclarecer, nós estamos na doutrina errada. Nós temos a função, a obrigação, amparar, auxiliar e instruir. Se estamos nessa doutrina maravilhosa, é isso que a gente tem que passar adiante. É esse ensinamento que nós temos que colocar em prática, mas não através das palavras, através da nossa atitude. É isso que vai servir de exemplo para as pessoas. Você não pode chegar para o seu filho e falar assim, ou para o seu neto, falar, olha, não fuma, ou não bebe, se no seu bolso tem uma carteira de cigarro e na sua estante tem uma garrafa de cachaça. Né? E aí eles vão falar o que para você? Aí você pode até falar, faz o que eu mando e não faço o que eu faço, isso já não cola mais. Hoje é o que você faz.
é o que me servirá de exemplo. Então, nós que estamos aqui na média de idade apenas de 18 anos, vamos viver ainda essa parte que nos é permitida, esse grande tempo, pensando, como Jesus faria no meu lugar? Será que eu deixaria ele orgulhoso? Será que eu deixaria ele feliz? Ou não? Quando a gente faz uma reflexão como essa, a gente fala, meu Deus, o que a gente tem que aprender ainda, tem que fazer tanta coisa. Mas não importa que às vezes a gente tropeça, a gente erre, a gente caia. Mas a espiritualidade fica muito feliz quando percebe que a gente está no caminho certo. Tropeçando, levantando, aprendendo com os nossos erros, né? E para encerrar, o último trecho, que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Os ignorantes vão falar, os cegos também vão falar, mas não os cegos de espírito, os ignorantes por falta de conhecimento. Mas nós temos que seguir em frente. Quando eu peguei esse texto para ler, tu, porém, me lembrei uma situação quando, tipo assim, eu acho que vocês também viveram, já passaram por essa situação, em que você queria muito algo, ou sair, ou algum brinquedo, alguma coisa, você falava, mãe, eu quero isso. Aí ela fala, não, mas não tem coisa, mas todo mundo tem. A mãe de vocês falava assim, você não é todo mundo? Dona Dulce, a senhora falou isso? Todo mundo falava isso, né? Então, quando a gente vê a situação apertar para todo mundo, quanto mais estiver difícil, por mais que o mundo pareça em trevas, tenhamos em mente, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos o que vão fazer a diferença para esse mundo. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Nós que agradecemos, Orlando, as reflexões, a mensagem, como sempre, mensagens edificantes para o nosso aprendizado. E tudo está relacionado mesmo, né, com a nossa reforma íntima. Não tem como escapar. Não. Mas que a gente leve, né, que a gente leve essa semana, essas palavras para a nossa reflexão, né, sobre a tolerância e esse amor, né, ao próximo, que é tão importante. Bom, nós vamos passar agora para a parte final do nosso encontro, que é a vibração. Então, eu convido a todos, quem quiser fechar os olhos, sentir mais confortável, respirar profundamente, que este é um momento especial que estamos recebendo, abrindo as portas do nosso lar para o nosso Mestre, para o nosso amigo Jesus. Abra a porta principal da sua casa, do seu lar, e deixe que o Mestre adentre o ambiente, o abrace, o olhe com ternura, passe a mão em seu rosto, nos trazendo a calma, a serenidade que tanto buscamos no nosso dia a dia e às vezes não a encontramos. Hoje o Mestre Jesus está trazendo até o seu lar este equilíbrio, esses fluidos benéficos, confortadores, de paz, de harmonia. Jesus percorre todos os cômodos da nossa casa,
e tirando todos os fluidos negativos, tudo que nos faz mal, abençoando todos os nossos familiares que estão nele, e expandindo esta luz de tanto amor, de tanto carinho que ele sente por nós. Que esta luz envolve todo o nosso corpo físico e espiritual também, energizando todas as nossas células, abrindo o nosso coração para o amor, para o entendimento do Evangelho, para a tolerância, a prudência, a beneficência, para a caridade. E envoltos nesta corrente de luz que Jesus trouxe para nós com tanto amor e carinho, junto com ele, nós vamos expandir e doar esta energia que chega até nós para todos os irmãos necessitados, para aquele amigo, para aquele familiar que tanto precisa, que pode estar doente ou numa situação difícil, que esta luz possa os visitá-los, os acalmando, os abençoando da melhor maneira. E esta luz também vai se expandindo cada vez mais para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para todos os países e todos os continentes do planeta Terra. Jesus abraça o nosso planeta e pedimos a Ele que derrame bênçãos sobre todas as autoridades, governantes de todas as nações, para que sejam mais justos, mais honestos, mais preocupados com o próximo e em fazer o bem. Esta luz também chega em todas as penitenciárias, chega nos asilos, nas casas de repouso, nos orfanatos, nos hospitais, todas as clínicas de tratamento, onde nossos irmãos sofrem, choram e buscam pela misericórdia divina. Que todos eles, Pai, possam ser auxiliados com a ajuda do Mestre, com a nossa ajuda também. Seus corações sejam fortalecidos na tua fé, que tenham mais ânimo, boa vontade em seus corações, melhores pensamentos, como vimos hoje na mensagem de Emmanuel. Todos nós possamos melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, no tratamento com o próximo, com mais afabilidade e doçura. E agradecendo, Pai, por toda esta luz que nos envolveu nesta reunião, nesta noite, nós pedimos que tenhamos uma semana com muito trabalho, com muita saúde, que possamos ter sempre forças para vencer as provas e os obstáculos que chegarem em nossa vida. E com o coração, com muita gratidão, nós encerramos mais este encontro do Evangelho Online, dando graças a Deus. Que assim seja.
Obrigada a todos.